Boa tarde, meus irmãos. Dando continuidade ao nosso trabalho da tarde de hoje, nós passamos a palavra para nossa irmã Ivani Gomes, que vai nos falar do corpo e do espírito. Que assim seja. Olá, boa tarde a todos. Com muita alegria que mais uma vez nos encontramos aqui falando com vocês sobre a temática muito importante, que é cuidar do corpo e do espírito. E o objetivo dessa nossa fala desta tarde é demonstrar a importância do corpo no papel da alma. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 11, trata dessa temática. E também nós fizemos uma fundamentação no livro psicografado por mim, do Espírito Jeremias, que é intitulado, o nome do livro é Cuidar do Corpo e do Espírito. Muitas pessoas já têm esse livro, outros não, mas nós temos esse livro aqui na nossa livraria. Cuidar do corpo e cuidar do espírito. E também no livro Renovando Atitudes, do nosso irmão Espírito Santo, da editora Boa Nova. Então, será que maltratando o corpo obtém-se a perfeição moral? Isso trata na questão do Evangelho, né? Para responder, é preciso considerar que o corpo influi de maneira muito importante sobre a alma cativa. Então, dois sistemas se defrontam, né? Os ascetas aniquilando o corpo e o materialismo, os materialistas rebaixando a alma. Numa época dessa, eu estava assistindo o jornal e estava mostrando um país, quando as pessoas fazem aquelas promessas e no dia de pagar as promessas é uma maceração, é uma maltratação no corpo. Nessa parte mostrava várias pessoas com umas cordas e na ponta das cordas, catracas, o Benito está falando, na ponta das cordas uns... Exatamente, essas catracas e eles jogando, batendo, se macerando, se maltratando. A gente se compara como se fosse a coroa de espinho na cabeça de Jesus, né, e o sangue descendo, e essas pontilhas de ferro entrando na parte dos corpos, das costas, nas pernas. E eu disse, meu Deus do céu, como a ignorância ainda faz com que a gente faz muitas coisas indevidas. Então, o corpo é muito importante para a evolução do espírito na Terra. Onde estão a sabedoria, a ciência de viver, em parte alguma? E vem o Espiritismo demonstrar as relações existentes entre o corpo e a alma e a importância de cuidar de ambas as partes. Quer dizer, o nosso corpo é muito importante para a evolução do espírito. Só que tem muitas pessoas que estão aí descuidadamente, estão maltratando o corpo, e muitos conscientes e outros inconscientemente. Muitas pessoas, ao desencarnarem, eles são tidos como suicidas diretos, aqueles que se maltratam, aqueles que pegam a corda e se enforca, aquele que dá um tiro numa parte do seu corpo, ou que toma um líquido venenoso. E assim são várias maneiras que a pessoa encontra de tirar a sua própria vida e podendo aproveitar a encarnação para que o espírito possa cumprir a sua missão na Terra. Outro, eles vão se maltratando, vão aniquilando o corpo aos pouquinhos, com um cigarrinho, uma cervejinha, final de semana, um uísque, uma bebidinha aqui e acolá, que as pessoas acham que é inofensivo,
enganam-se. Cada vez que nós ingerimos algo que maltrata o corpo, que vai intoxicando as células, que vai maltratando os órgãos, é menos um dia de vida que a gente tem aqui na Terra. Isso eu falo dos vícios materiais, como as drogas, das variadas modalidades. E Jesus vem nos convidar, ele diz: amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo. Quer dizer, a gente tem que amar a alma, mas temos que cuidar do corpo. Porque o que sustenta a alma viva, o corpo vivo é o espírito. E se essa alma, que é o corpo, ele vai se acabando aos pouquinhos, vai se aniquilando com esses vícios, ou com enfermidades que é originado pelos vícios, vai chegar o momento que ela não tem mais resistência para o espírito que está cativo nessa alma viver na terra. Aí, de repente, você que tinha que viver 100 anos, 90 anos, vai partir com 70 anos, 80 ou 60 e pouco. Quando chega lá no plano espiritual e diz: ô Evani, o que fizeste do corpo saudável que eu te dei, com as possibilidades de você viver 90 e tantos ou 100 anos, e você retorna para cá com 70 anos. Ah, Senhor, eu gostava muito de comer, eu tinha um vício da comida, e então, através desse vício, eu fui me destruindo aos pouquinhos, que chegou o momento que o corpo, os órgãos, não teve mais resistência para o espírito permanecer na terra. Então, nós vamos dar conta, da mesma forma que ele vai perguntar para cada um de nós que viemos com a programação de ter filhos. O que tu fizeste dos filhos que eu entreguei à tua guarda? Aí, cada um vai contar a sua história. Aqueles que educou bem os filhos, à luz da doutrina espírita, do evangelho, de acordo com o culto religioso que você acatou para viver e frequentar, e os filhos tendo um bom encaminhamento, direcionamento na vida moral, espiritual, profissional, você vai dizer: eu fiz, a minha parte eu cumpri como mãe, como pai. E eles estão muito bem. Porque as pessoas acham que você vencer na vida e estar bem na vida é somente você estar bem materialmente, você se formar os filhos, passar num concurso bom, viver bem materialmente, ter uma casa boa, carros, propriedades, confortavelmente. Muitas pessoas olham e dizem: nossa, como o filho de fulano está bem, como fulano está bem, como venceu na vida. Mas vencer para Deus, vencer para Jesus, é você adquirir as virtudes sacrossantas e sagradas. E ele nos convida a cuidar igualmente do vosso corpo, como cuidar do vosso espírito, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Isso quer dizer, eu não cumprir bem com a minha missão na terra, cuidando bem do corpo e cuidando bem do espírito, eu vou estar desatendendo a lei de Deus. Então, não justifique com o teu livre-arbítrio, o corpo é mero instrumento de vossa vontade, só será mais perfeito e vos tornar-vos menos egoístas e menos orgulhosos. Então, no Evangelho de Jesus, vem nos acordar para a necessidade da gente excluir o egoísmo e o orgulho, que são as chagas da humanidade. É pelo orgulho e é pelo egoísmo que nós nos perdemos aqui na Terra.
E quando nós estivermos desprovidos, libertos deste vício, que quando nós estamos cegos por ele, a gente pode perder, não é só uma encarnação, várias existências, que a gente vem para a gente vencer, para a gente evoluir, auto-se iluminar, a gente vai se perder por conta do orgulho e do egoísmo. E eu convido a cada um nessa tarde para refletir um pouquinho sobre as suas ações, atitudes, né? Para a gente não estar justificando as coisas porque eu estou errando por conta disso. Não. Nós temos uma consciência, nós temos o nosso livre-arbítrio e nós podemos usar melhor esse livre-arbítrio. A perfeição está toda na transformação que fizerdes a nós mesmos. Espírito que és, dobrai-vos, submetei-vos, humilhai-vos, esse é o meio que vos tornais dóceis à vontade de Deus e o único de alcançar-nos a perfeição. Jorge, Espírito Protetor, Paris, 1863. Então, a gente precisa se humilhar, se dobrar, para que a gente possa atender à vontade de Deus. Nós estamos muito fazendo ainda a nossa vontade. Nós terminamos de ouvir o nosso amigo Vandoval falando sobre os bons espíritas. Ele destrinchou aqui as atitudes de um bom espírita. Nós somos espíritas, outros são simpatizantes, outros gosta de aqui e acolá assistir uma live espírita, mas não é espírita, muitos não têm religião, mas no Evangelho de Jesus, ele não diz que fora da religião se salva. Você pode até não ter uma religião, mas se você tiver Deus, Jesus no coração, você tem tudo. Quer dizer, é a caridade. Lá no Evangelho, no capítulo 15, Jesus diz: fora da caridade não há salvação. Nós tínhamos um amigo nosso, ainda continua em espírito, frequentava essa casa durante uns 15 anos. Ele entrava, ele saía, se afastava. Sempre que ele se afastava era por conta de melindres, né? Por conta de melindres. E a última vez que ele se afastou, também melindres. E ele sempre conversava comigo. Uma vez ele estava lá em casa e ele disse assim: ô Evani, eu oro tanto a Deus, eu peço tanto a Deus para me livrar, me libertar desses melindres, porque é demais. Ele chamava Neguinha, é demais, Neguinha. Eu luto quando penso que não, eu estou nos mesmos erros. E aí, a última vez que ele se afastou, ele descobriu que estava com diabetes. E essa diabetes deixou ele praticamente cego. Ele já não dirigia mais, ele andava praticamente com os familiares, pessoas pegando no braço dele. E aí ele me encontrou e eu convidei, vamos voltar para o centro espírita. Ele sempre fazia as palestras aqui aos domingos. Um domingo no mês ele fazia, ficou responsável, né? E aí ele disse: não, minha irmã, eu não vou agora não, mas daqui a um dia eu vou. Aí chegou o momento que ele estava tão doente, mas tão doente, e ele veio pedir uma orientação a Jeremias, e Jeremias passou para ele fazer umas vibrações às quartas-feiras. E ele passou a vir com a esposa. E sempre eu encontrava ele no colégio, que o filho dele estudava no mesmo colégio do meu filho. E aí ele disse: Evani, eu estou melhorando depois que eu estou indo para o centro espírita. Eu digo: que bom, fulano. Não vou falar o nome não, só a história. E aí ele resolveu voltar para fazer o tratamento. E uns 2 meses, mais ou menos, uns 3 meses atrás, ele me chamou e disse: Evani, eu digo: oi.
Minha filha, eu recebi minha cura ali, sentado no banquinho, lá no salão, lá no auditório do Centro Espírita João Nunes Maia. Uma tarde em que estava realizando o trabalho, eu começou a clarear minha visão, tiraram a capa da minha visão, e ali eu comecei a enxergar, Evani. Eu senti firmeza nas pernas. Só sei que depois disso ele voltou a dirigir, né? E aí ele disse para mim, olha, eu vou me planejar para eu voltar para os trabalhos. Vou voltar a fazer aquelas palestras que eu fazia aos domingos. Eu quero voltar para a caravana do Evangelho. Quero voltar a fazer as coisas. Mas logo veio a pandemia, né? E os trabalhos da casa foram suspensos, trabalho ao público. E aí, depois, ele veio a notícia, né? Que ele pegou o coronavírus. E no mesmo dia, praticamente, que ele foi internado, minha irmã me ligou que ela se encontrava no hospital com meu irmão, que tinha levado uma queda, e ela disse, Evani, fulano adentrou aqui no hospital, eu acho que é ele. Eu liguei para a esposa, ele entrou 2h da tarde, mais ou menos 2h da tarde, quando foi 4h, quando foram colocar, ele estava faltando ar, quando foram entubar, colocar o entubador nele, ele deu um ataque cardíaco e veio a óbito. Na hora que ele desencarnou, que foi uma quarta-feira, no horário da vibração, nós estávamos fazendo a vibração e pedindo por ele. E a equipe espiritual da casa acolheu ele. À noite acolheu, permanecendo no ambiente. À noite teve uma desobsessão e praticamente foi no horário em que foi feito o sepultamento dele, e ele foi feito desligamento do espírito dele, praticamente na reunião de desobsessão, e foi acolhido espiritualmente aqui pelos benfeitores da casa. E já está com mais de mês que ele desencarnou, e ele veio dizer que está sendo atendido pela equipe espiritual da casa, que já está estudando, e ele disse assim, conversando com Benilton conversou com Benilton e Eugênia, que se os espíritas bem soubessem, as pessoas em geral, independente de ser espírita ou não, se libertava de melindre. Porque o melindre faz com que a gente perca, não é só uma existência de uma década, ou de várias décadas, ou que seja centenário, pessoa que viva mais de 100 anos. O melindre, gente, é algo muito prejudicial à nossa vida. A gente perde, às vezes, um casamento, a gente perde muitas amizades, a gente perde, às vezes, várias existências que a gente vem para superar, com a tolerância, com a paciência, a gente perde por conta do melindre. Muitos estão desencarnando e estão vindo falar, conversar com as pessoas na Terra e falar do arrependimento, do seu arrependimento por ter sido melindroso ou melindrosa, e alertar-nos da necessidade que a gente deve ter de não agir com melindre. Você, estamos aqui na Terra com a oportunidade de fazer a diferença. Certa feita, um casal muito amigo de Chico Xavier foi visitar o Chico em Uberaba, onde ele atendia as pessoas, e passavam centenas e centenas de pessoas. O Chico começava a atender às vezes 5 às 18 horas da tarde, e entrava pela madrugada, às 3 horas da manhã, as pessoas passando, beijando a mão dele, ele beijando a mão das pessoas, e deixando uma palavra de fé, com a sua expressão de carinho, de amor. A todos ele atendia caridosamente, bondosamente.
E o casal chegou para o Chico e disse: ô Chico, é tão bom estar do teu lado. Aí o casal falando para ele que tinham muita vontade de vender a casa deles lá em São Paulo, onde eles moravam, para vir morar perto do Chico, em Uberaba. Olha, Chico, nós estamos pensando, e era um casal espírita, muito trabalhadores, né? Nós estamos planejando a gente vir morar mais perto de você, a fim de que a gente desfrute mais tempo, que a gente tenha a oportunidade de conviver mais de perto contigo, Chico. E o Chico fitou o olhar deles e silenciou, ficou caladinho, fechou os olhos, abriu, olhou para eles e disse: ô meu irmão, não venda a casa de vocês para vir para cá não, fique lá mesmo em São Paulo. Aí eles tomaram um susto e disseram: ô Chico, você não quer a nossa presença? Ele disse: não, não é isso. Não é porque eu não quero a presença de vocês do meu lado. Seria muito bom para mim. Eu ia gostar muito. Mas acontece, meus amigos, que 2 morões, 2, 3 morões juntos, não faz muita diferença. Então, os morões têm que estarem distantes. Então, naquele momento, Chico deixou uma mensagem fervorosa para aquele casal. Quando Chico diz que eles eram um morão para Deus, para Jesus, para a grande seca, então, eram trabalhadores. Então, eles iam fazer a diferença lá na cidade de São Paulo. Porque em Uberaba já tinha Chico que fazia a diferença. Da diferença. Então, é isso aí, meus irmãos. Às vezes a gente não entende muito o porquê das coisas. Então, 2 morões juntos não faz muita diferença. E no livro Cuidar do Corpo e do Espírito, psicografado por mim, pelo Espírito Jeremias, tem uma história de amor, que eu quero compartilhar com vocês aqui. A história da Dona Diva, que era uma senhora viúva, que durante 68 anos dedicou a sua mediunidade sacrossanta e sagrada com Jesus a serviço do semelhante. Casada com o senhor Severino por 48 anos. Ficou viúva. E quando tudo parecia ser nuvens, quando batia as tempestades, as provações em família, ela se desdobrava em amor, trabalho. Dona Diva teve 7 filhos, todos já formados e pais. Quer dizer que ela fez um bom trabalho junto daqueles filhos, né? Encaminhou bem os filhos. 5 destes eram espíritas e dedicados à obra de Deus, que trabalhavam com ela. O senhor Severino e Dona Diva, juntamente com os filhos, tiveram que vencer muitas dificuldades. Primeiro, de relacionamento com a família. Quando Dona Diva casou, os pais dela não queriam, porque o esposo do seu Severino, que era o namorado dela, que tornou esposo, ele era pobre financeiramente, muito pobre, embora rico de virtudes. O senhor Severino, ele amava muito a Diva e a Diva amava o Severino. Então, eles foram morar em outra cidade, porque os pais da Dona Diva não aprovaram o namoro, não aprovou o casamento, porque ele era pobre e eles eram fazendeiros muito ricos. E, claro, que a pessoa que é rico quer que os filhos casem com outro filho de pessoas ricas. E já não foi o caso da Diva. Diva casou com Severino, mas um homem muito bom, honesto, trabalhador, sabe? Então, seus pais viviam materialmente bem, nada lhe faltava, né, quando ela era criança, jovem mesmo adulta. Mas, após a decisão de casar-se, contrariando os princípios da família, as coisas mudaram.
pois os pais haviam preparado aquela filha para ter uma boa vida, entre aspas, porque eu estava falando para vocês, boa vida para muita gente é viver bem materialmente. Se de repente o Vandoval casa a filha dele com uma pessoa formada, empregado, e ainda mais um emprego federal, ô, coisa boa, né, Socorrinha? Casou a filha com um profissional com emprego federal, é um bom casamento para muitas pessoas, né? Mas o que o Evangelho vem nos para falar, que a pessoa viver bem, casar bem, é da pessoa ter princípios, ter moral. Acontece que, às vezes, agrega o valor material com o valor moral e espiritual, e, graças a Deus, merecimento de quem consegue as duas coisas, né? Mas, às vezes, você casa a sua filha com uma pessoa que vive bem materialmente, mas não tem nenhuma moral. Não é uma pessoa que cativa a família da noiva, ou a família da esposa. É uma pessoa altamente egoísta, altamente vaidoso, altamente orgulhoso. Nós tínhamos uma companheira nossa, eu não falo o nome, só a história. Hoje ela não mora aqui em Teresina. Que a filha não morava com um médico. Ele vivia bem, estava noiva, ia casar, vivia bem materialmente, ganhava bem. E ela era muito pobre, morava ali na Irmã Dulce, com a filha. Mas a filha muito bonita. Foi evangelizada aqui nessa casa. Mas o que é que acontecia? Eles iam bem ir para Parnaíba, e ela levava a família dela. Quando chegava lá, ele ficava humilhando, chamando a família dela de barraqueiro. Cadê? Tua mãe já trouxe a farofa para comer? Mas como ela me contava, eu cortava o meu coração, ele humilhava. E graças a Deus que esse casamento não deu certo. Não deu certo. Ele acabou com ela ficou sozinha. Depois ela arrumou outra pessoa, é um homem pobre, mas de moral, espírita, frequentando o centro espírita hoje com ela, trabalhando na casa espírita. Ele é contador, ganha o suficiente para não passarem fome, mas trata bem a família dela. A família dela mora com ela, ele trata bem, ele tem amor, ele tem respeito. Ele tem Jesus no coração. É isso que é importante. Isso também é cuidar do espírito. Por quê, Evani? Porque quando nós tratamos bem a família do esposo, o esposo trata bem e respeita a família da esposa, e ambos vivem em harmonia, há um equilíbrio. Há um equilíbrio em casa, há uma harmonia, uma alegria interior, da gente saber que nós estamos compartilhando experiências com pessoas que nos respeitam, pessoas que nós respeitamos, pessoas que nos amam, pessoas que nós amamos. É isso que é importante. Não é o ter, é ser gente, é ser cristão, é ser honesto. É o que acontecia com a dona Diva e com o seu Severino. Então, eles se casaram, foram morar em outra cidade. Ter Deus no coração e nas atitudes é muito importante. Isso é ter uma boa vida com Jesus e conviver bem com todas as criaturas. Então, dona Diva e seu esposo eram essas criaturas que se relacionava bem com as outras criaturas, porque Jesus morava em seus corações. Quanto à atitude dos pais, ela perdoou, ela perdoava e orava pelos seus pais todos os dias, ela orava por ele, porque os pais dela eram ricos, ela vivia na escassez, passando necessidade, mas os pais não se dobraram para ajudá-la. Tudo porque ela casou com um rapaz que eles não queriam. O pai, após aquele diálogo que ele teve com ela, conversavam, ele desencarna com 85 anos de idade e deixa uma boa herança.
A mãe de Dona Diva fica enferma durante 13 anos. Esposo e filho, esposo da Dona Diva, os filhos dela. Ela trouxe a mãe para morar com ela, foi que cuidou, ou seja, ela tinha perdoado o pai, já tinha perdoado a mãe, nunca ela alimentou raiva deles, apesar deles viverem na abastança e ela na escassez, e eles não abriam mão para dar nada para ela, mesmo assim ela perdoou. E quando o pai dela morreu, com 85 anos, a mãe doente, a mãe ainda mora 13 anos, a mãe ainda mora 13 anos com ela, né? E ela passa a cuidar daquela mãezinha com todo o amor, com todo o carinho. Então, ela multiplica. Então, é feita a divisão da herança para os filhos. E a parte que tocou para a Dona Diva, para a família, a herança que os pais deixaram, com mais de 2 irmãos, eles realizaram essa partilha e com a parte que lhe coube, ela ajuda os pobres. Toda aquela comunidade onde ela vivia, ela assistia na casa espírita, aproximadamente onde ela residia, ela deu um pedacinho de terra para cada um dos trabalhadores, ela vendeu e ela empregou aquele recurso na obra, né, da fazenda de seus pais. Ela vende alguns bens, realiza um trabalho junto aos enfermos de câncer, como também junto com a família estabelece um trabalho social, fundado no Centro Espírita, na cidade de São Paulo. Ela e os filhos dela, mesmo cuidando da mãe dela doente. Dona Diva e seu esposo, família, passam a se dedicar à obra de amor, doação. Seus filhos foram crescendo, convivendo com este exemplo abnegado de mãe zelosa, de esposa dedicada, de amiga presente. Em nenhum momento Diva abre a sua boca para ferir, para maltratar, agredir. Nunca se ouviu aquela mãe blasfemar o nome de Deus em vão, nem reclamar das coisas, das dificuldades que ela passou. No primeiro momento de casamento dela, foram muitas dificuldades para ela vencer, para ela criar os filhos. Nunca xingou sequer. Os filhos eram inúmeros, de 7. Esse sendo educado na ética da moral cristã, sempre obedientes ao pai, à mãe, ao acordar, ao se deitarem para repousar o corpo, mantinham o hábito de darem a bênção aos pais. Gente, a vida toda eu dei bênção aos meus pais. Ainda hoje, quando eu chego na mamãe, ou quando eu saio, eu dou a bênção à minha mãe. Eu fui criada assim. E eu ensino meu filho também a dar bênção. Meu filho dá bênção. Toda noite, quando ele vai dormir, bença mãe, bença pai, né? É a geração, a nossa geração antiga, né? Ainda cultiva esse hábito. A geração de hoje, os filhos não têm esse hábito de estar dando bênção mãe e pai. Então, a Dona Diva criou os filhos desta forma. Então, é assim também que eles adotam essa medida educativa para os filhos e foram passando de pais para filhos, como aconteceu e acontece com muitos de vocês, comigo, né? Ensinava a manter as boas maneiras, os bons hábitos, a boa convivência, o respeito, a lealdade para que os pais velhos, os professores e colegas de colégio e todas as criaturas em geral. O certo foi assim que o casal criou os filhos e que ensinou a viver. Dona Diva vence as primeiras fases, não deixou em nenhum momento sua família órfã de amor. E eu pergunto para você, eu acredito que nesses dias que nós estamos vivendo de pandemia, não tem nenhum filho, nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum marido, nem esposa órfã de amor. Ou vocês acham que tem? Porque está todo mundo junto, dentro de casa, amanhece o dia, anoitece todo mundo juntos. Eu acredito que não, né? Mas naquela correria desenfreada que nós víamos,
aceleradamente. A gente, às vezes, se tropeçava um com o outro e não tinha um tempo, ou então fazia de conta, não dava um bom dia, uma boa noite, não estavam próximos, os pais acordavam e iam para o trabalho, chegavam os filhos dormindo, os filhos de manhã iam para o colégio, chegavam os pais dormindo, e assim, muitos viviam dentro da própria casa, do lar, e não se viam, não se falavam, porque os horários estavam desencontrados. Então, tudo que Deus faz tem uma finalidade, tem um objetivo. Nunca se viu tantas famílias unidas, juntas, nesse momento que estamos passando. E muitos, por estar dia a dia em confinamento, já fazendo 5 meses, tem país que já está com 6, 7 meses, que começou antes que do Brasil, a pandemia, muitos já estão se desentendendo, né? Mas nós fazemos um convite para essas famílias que estão cansadas, porque passam o dia junto. Vamos fazer a leitura de um bom livro. Isso é cuidar do espírito, arejar a mente, fazer uma meditação, uma oração. Desenvolva o hábito. Eu e o Benilton, nós temos o hábito de, pela manhã, às 9 horas, a gente faz um estudo de 3 obras. 5, 10, 15 minutos, de 5 a 15 minutos. 1 hora, que é o horário que o doutor Bezerra de Menezes atende os inimigos, tem uma leva de espíritos, coordenado pelo Cristo Maria no planeta, atendendo os inimigos do bem, da luz, do Cristo de Maria, da doutrina espírita, e os inimigos particulares de cada um de nós. É um momento em que eu convido você que está aí, se você não puder ler uma página do Evangelho, ou uma linha, ou um livro de mensagem, ou uma questão do livro dos Espíritos, faça 1 minuto de prece. O Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos ensinou. E se envolva nessa prece, envolva as pessoas, pelos necessitados, pelos que estão desencarnando, né? Esse hábito era cultivado pela família da Dona Diva e pela Dona Diva. Espírita, edificou uma grande obra de amor. Seus filhos, até que não eram, nem todos eram espíritas, mas se tornaram após esse trabalho que ela fazia, né? Após o desencarne do esposo, passa a morar na obra. Quando o esposo da Dona Diva desencarna, Severino, ela passa a morar na própria obra. Lá ela realiza trabalho com a terceira idade, né, com abrigo de idoso. Esses ficaram morando lá nesse abrigo São Gabriel, realizaram também trabalho na creche, com crianças recém-nascidas, da pré-escola e também no ensino fundamental, né? Realizam um trabalho social ampliado nas comunidades, nas circunvizinhanças da obra social. Dona Diva se manteve por mais de 70 anos, mais de 500 irmãos, entre crianças e adultos, moraram no abrigo, na obra, diretamente e indiretamente, que atendia o povo presencial, morando na obra, e nas comunidades da circunvizinhança. E muitos outros que adentravam a casa espírita em procura de ajuda, de um atendimento fraterno. Ocorre que esta mãe amorosa, seguidora dos exemplos de Maria de Nazaré, desencarna e é recebida pelos braços de Maria. E quando seus filhos realizaram a primeira reunião após a viagem da mãe, foi no dia das mães. Eles fizeram uma festinha na obra, né, e eles ficaram gratos. Felicitaram pelo exemplo da mãe, uma mãe afeto, uma mãe presente, uma mãe guerreira, uma mãe justa, uma mãe humilde, mãe alegre, uma mãe vida e viva no reino de Deus, né? E para homenageá-lo, eles decidiram, a partir daquele dia, darem continuidade a todas as obras de amor que era realizada por ela, pelo pai,
com desvelo, com compromisso, com carinho, com dedicação, com amor, com mais caridade, com mais solidariedade, fraternidade para com as pessoas. Então, muito interessante esse exemplo aqui de Dona Diva, que deixou para todos nós e do seu esposo. Quer dizer, uma das formas que nós temos que agradecer a Deus, agradecer as pessoas que nós amamos, é fazer as coisas que eles faziam. Os filhos, para homenageá-los, os pais desencarnados, decidiram se reunir e dar continuidade à obra com abrigo, com creche, que os pais deixaram. Isso é cuidar do espírito. Por quê? Quando nós estamos conectados com Deus, alinhados, os nossos atos, as nossas ações, nós estamos bem espiritualmente. Então, estava sendo preparado, os pais dele estavam sendo preparados para retornar ao lar da família. Eles teriam mais compromisso, sendo que todos eles, até os netos, que já tinham profissões definidas, daria mais conta do trabalho, tirando, ou seja, planejando mais tempo para o trabalho espiritual. Embora eles realizassem o trabalho profissional, eles se planejaram para ter mais tempo para a obra. Do lado presente, do lado de lá, na reunião que era realizada no Centro Espírita, estava o casal, Dona Diva e seu Severino, muito satisfeitos, porque estava vendo a continuidade da obra pelos filhos, colhendo o bom fruto da sementeira que eles deixaram. Ocorre que logo eles reuniram-se com um voluntário da obra e falaram da nova gestão de amor e serviço com Jesus, né? Eles dariam continuidade ao projeto iniciado pelos pais e continuaria com apoio a todos. Ali mesmo, seus pais continuaram trabalhando, somente se transferindo para a pátria espiritual. Após o desencarne deles, eles se vincularam à obra, junto aos filhos, e continuaram trabalhando ali. O casal recebe instrução de uma enviada de Jesus e Maria, que estariam encarnando como netos deles. Ao mesmo tempo, Severino reencarnaria como filho de um dos voluntários da obra. Então, o que é que aconteceu? Dona Diva e seu Severino desencarnou, continuaram trabalhando na obra. Depois eles vêm dar um espírito benfeitor do grupo de Maria, vem dar uma comunicação dizendo que Dona Diva reencarnaria em um dos filhos, viria como neto, e o seu Severino ia reencarnar através de um dos trabalhadores da casa. E ambos iam se casar de novo e iam continuar o trabalho no plano espiritual. Muito interessante. O João Nunes Maia, depois que ele desencarna, a Joselma fala que o Miramês deu uma comunicação dizendo lá na semana, na Sociedade Espírita, Maria Nunes, que é a mãe do João Nunes Maia, que o João Nunes Maia recebeu a fórmula da pomada Vovô Pedro. Executou a fórmula. Depois, João Nunes Maia desencarna. Aí deixa cuidando dos trabalhos o Cláudio e a Joselma. E o Cláudio já desencarnou, está lá com mais ou menos 8 anos que ele desencarnou e ficou a Joselma. Segundo a espiritualidade da semana, iria desencarnar Nunes, iria desencarnar o Cláudio, já aconteceu. E por último a Joselma. E depois eles três vão reencarnar novamente na Terra para dar continuidade ao trabalho da pomada Vovô Pedro. Então, tudo que Deus faz é bem feito. Tem os continuadores. O Chico Xavier desencarnou e lá na Casa da Prece, em Uberaba, tem a Donda, que trabalhou com ele mais de 50 anos, e tem o seu filho adotivo, Eurípides. E lá eles continuam com o trabalho, recebem pessoas do mundo todo. A Casa do Chico se tornou um museu,
E há pessoas que vão visitar lá, a ver como era o trabalho, como era a vida do Chico, muito simples. O Chico vivia numa simplicidade, mas um amor imenso. Quando se fala em espiritismo no mundo, a gente vê quem? Chico Xavier, como bom espírito. O exemplo que o Vendaval deixou aqui para nós. E quem é que a gente se modela? Em Jesus e nos espíritos mais próximos. O espírito mais próximo de Jesus, Francisco de Assis, que viveu com toda humildade. Maria de Nazaré, a sua mãe. E vindo outros espíritos, como a irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, nosso querido e amado Chico, como espírita, ele em uma simples casinha, na casa da prece, muito simples, muito humilde, ele alavancou o trabalho, deu continuidade ao trabalho de Allan Kardec. Gente, e essas obras espíritas, deixadas por Chico Xavier, é um patrimônio, é um dos maiores patrimônios que a Terra já recebeu. Você vai estudar as 400 e tantas obras de Chico Xavier. Nós vamos encontrar tantas riquezas, tantos ensinamentos. E estudando essas obras, não é cuidar do espírito? O que é que vocês acham? Quando você pega um livro, Paulo Estevam, e se debruça, e estuda sentindo os personagens daquela obra. Paulo, que era um perseguidor dos cristãos. E eu considero um dos maiores exemplos de renovação é de Paulo. E Paulo deixou esses exemplos para nós. Cuidar do corpo e do espírito é valorizar a oportunidade da encarnação. Então, cuide do teu corpo. Muitas pessoas, neste momento, estão sentindo culpas. Culpas porque não perdoou. Culpa porque não se perdoou. Culpa porque errou. Errou. Mas aquele que errou, como Paulo, que se perdoa, deixa um exemplo de amor, de trabalho, como Paulo deixou para nós. Já pensou se Paulo fosse se culpar pelas mortes que ele carregava nas costas, inclusive de Estevão, o irmão do seu grande amor, Abigail? Você pode fazer um diagnóstico de si mesmo. De onde vem? Por que você está aqui? Para onde vai após a morte do corpo físico? Nós vamos descobrir que nós viemos do plano espiritual, a verdadeira morada do Espírito. E nós vamos ter a certeza de que estamos encarnados, é uma realidade. E que nós devemos aproveitar bem a nossa encarnação, para que a gente fique em paz com a nossa consciência, para que a gente fique em harmonia e equilíbrio. Cuidar do corpo e do espírito, gente, é a gente estar em vigilância, em oração. Os cuidados do espírito e do corpo devem ser constantes, porque cada encarnação que Deus nos permite ter tem uma finalidade. Nenhuma encarnação é igual para nós. Às vezes eu venho nesta vida com saúde, para fazer um trabalho maravilhoso, visitar as comunidades, ajudar, fazer a caridade, e eu fico no conforto do meu lar, porque tenho preguiça. Não quero vir para a casa espírita, não quero fazer a sopa, não quero fazer uma campanha do quilo. Aí você vem em outras vidas, aí vem coxo, aleijado, faltando uma perna, faltando um braço, e morando muito distante do centro espírita, e a gente vem com sacrifício. Tem uma colega nossa aqui que mora na Santa Maria da Codipe, e vem para a desobsessão aqui. Ela vem de longe.
Quem sabe, em outras vidas, morou muito próximo do centro espírita e talvez desperdiçou a oportunidade de fazer o bem. O nosso corpo é um celeiro de bênção. Nele o Pai Criador opera, dando capacidade de se desenvolver, desde o embrião até o momento em que está no útero da mãe, até aquele momento que nós vamos desligar-nos do corpo, que é o falecimento dos órgãos. Você que está nos escutando neste momento, que está sendo usuário de algum vício, reflita e procure abster-se desses vícios. Eu falo também dos comprimidos que você toma sem consulta médica. Eu tenho uma amiga, há mais de 30 anos que eu sou amiga dela. Não vou dizer o nome, mas onde ela estiver ela vai saber, porque eu já disse isso para ela. Toda dor que ela sente, ela vai lá por Dorflex. Dorflex só aparece com ela. Toda dor, ela toma um remédio, sem consulta médica. Tem pessoas que criam o vício do comprimido. E aí, o que é que vai acontecer? Essa medicação que a gente está tomando, às vezes, desnecessário, vai causar alguma enfermidade ao nosso corpo. Um é você tomar um comprimido hoje, e passou. Outra coisa é você tomar 2 por dia durante 30 anos, esse comprimido. Às vezes não é passado pelo médico, toma por conta. Eu dei o exemplo do Dorflex, mas pode ser qualquer um outro comprimido. A orientação que os médicos nos dão é para a gente não se medicar. Não se medicar. Qual é, então, a culpa que nós carregamos conosco? Procure ainda hoje, você que anda atormentado, sem nenhum motivo aparente, que não consegue se harmonizar, a inquietude na sua alma, uma insatisfação, uma tristeza, se atormenta, há solidão, há uma dor na sua alma que não tem explicação. Essa semana mesmo, eu falei com um amigo e ele disse: Evani, eu sinto uma dor na alma, muito grande. Me separei. Minha esposa coloca dificuldade para mim me encontrar com minha filha. É uma dor tão grande que eu sinto. Eu falei: perdoa. Ele disse: não, eu já perdoei. Mas a pessoa disse que perdoou, mas no fundo, a mágoa está lá, latente. Não houve um perdão sincero. Sejam quais forem esses sentimentos que alimenta, principalmente quando eles não são bons, como o ódio, a estresse, dores de cabeça, se há dor no corpo, intolerância, incompreensão, impaciência, medo, seja qual for. Quando uma vaga lembrança do passado remoto, ou desta vida mesmo, as lembranças tristes, os desgostos, os erros, os crimes que talvez a gente tenha cometido, que está no subconsciente de outras vidas. Quando a gente for repousar no momento do sono, que o espírito está liberto do corpo, muitas das vezes nosso espírito se encontra com o espírito de pessoas vivas que vêm nos aconselhar, outros vêm atormentar quando é inimigos. Muitas das vezes encontro com benfeitores que vêm nos aconselhar, nos mostrar a necessidade que a gente tem de se comprometer para cuidar mais do corpo, para cuidar mais do espírito. Vamos agradecer a Deus e vamos perdoar. Porque se nós sentimos todas essas angústias na alma, que causa dor na alma, dor no corpo, é porque tem alguma coisa que a gente precisa fazer. E ninguém faz por nós, só nós mesmos. É o perdão, com esquecimento da ofensa e tirar a mágoa do coração. Se você acha que já perdoou, mas continua com todos esses sintomas, esse mal-estar,
Entre dentro de você mesmo. Faça uma viagem profunda. E confie em Deus, confie em Jesus. Ora, a oração tem poder de renovar o nosso eu interior, de buscar no fundo da nossa alma os potenciais que essa alma tem para viver melhor. Isso é cuidar do corpo, isso é cuidar do espírito. E neste momento, nós concluímos a nossa fala deixando um questionamento para você. Eu estou cuidando bem da minha alma? Eu estou cuidando bem do meu corpo? Cuidar bem do corpo não é só ter as higienes do corpo. É a gente procurar seguir as orientações, fazer uma caminhada, fazer uma meditação, respirar profundamente, alimentar-se bem. Cuidar da alma é fazer a reforma íntima, a transformação moral, fazer a observância da lei de Deus e a vivência do Evangelho. Mais do que nunca, principalmente agora nesse momento pandêmico que passa ao mundo, nós precisamos sim estar conectado com Deus. É um momento de reflexão. Eu estava falando para o Benilton essa semana, assistindo aí os jornais. Atualmente eu não estou nem gostando muito de assistir jornal, porque só fala da falta de ar, né? O Benilton disse que falta o ar. Porque só dá notícias ruins, sabe? A gente orar mais, envolver o planeta, envolver as pessoas, confiar e aproveitar para a gente fazer as meditações e fazer as mudanças que a gente tem que fazer. Mas as pessoas não estão aprendendo, não. A cada dia que passa, a gente está vendo absurdos aí, e as pessoas aproveitando esse momento de dor para fazer política. Meu Deus do céu. Vamos agradecer a Deus a oportunidade da gente estar aqui. Os que não pegaram a doença, os que pegaram, que ficaram bons. O momento de se renovar, de fazer a diferença, fazer a caridade, ajudar o próximo. Isso é cuidar do espírito, isso é cuidar do corpo. E um grande abraço para todos vocês.